O tempo seco e a baixa umidade do ar são motivos de reclamação para muita gente. É ardendo, escorrendo lágrimas, né? Chorando muito. A garganta seca, muito poeira, tá demais. Fica bem seco e coça um pouquinho, né? Fica lacrimejando, vermelho, ardendo. Esse tempo é difícil, né? Principalmente para as crianças. Bastante. Segundo dados da Estação Climatológica da UFLA, a umidade relativa do ar em Lavras tem ficado em torno de 30% a 40% no período da tarde. De acordo com a escala da Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar fique no mínimo 60%, para que a saúde não seja prejudicada. O clima seco de inverno aumenta os casos de doenças respiratórias e também oculares. A síndrome do olho seco é uma delas. Doença crônica, ela é caracterizada pela produção insuficiente de lágrimas. A síndrome do olho seco está presente no nosso dia a dia e pode cursar desde o paciente jovem até o mais idoso, sendo mais comum o pessoal da terceira idade. Mas ela pode estar presente em todos pessoal estudando, trabalhando, de acordo com o ambiente de trabalho ou exposição, o medicamento que ele utilize, ele vai estar tendo um olho seco provisório ou já definitivo. E isso vai ocorrer de acordo com o que ele estiver exercendo antes. Se ele estiver tomando medicação ou estiver exposto a algum ambiente nocivo, ele vai estar com o olho seco. O problema é cada vez mais comum entre a população, principalmente no inverno, quando o tempo fica mais seco. O tempo seco, principalmente com a umidade relativa do ar bastante baixa, vai contribuir bastante para a sensação de olho seco. Então a gente pede para a população o uso de óculos com anteparo lateral, o uso de óculos escuros e, às vezes, no ambiente de trabalho, às vezes até tem mesmo uma parte com a água, etc., para corrigir essa umidade do ar. E proteger, principalmente no vento, no trabalho, se não puder, ele usar uma lágrima artificial, porque tem lágrimas artificiais que não vão ter nenhum efeito colateral e podem ser utilizadas de rotina várias vezes ao dia, até a gente ter uma melhora desse clima. Qualquer pessoa pode desenvolver a doença. Ardência, olhos vermelhos, ressecados e irritados são sintomas da síndrome do olho seco. Segundo o especialista, a doença tem tratamento. A queixa principal do paciente, ele tem uma sensação do olho mais seco, geralmente prurido, olho vermelho, embaçamento visual e fadiga visual. E ele relata isso durante a sua queixa. Durante a investigação do exame, a gente procura saber como é que está a qualidade desse filme lacrimal. E a gente tem alguns corantes, alguns testes diagnósticos feitos no consultório para você certificar se aquela pessoa tem ou não o olho seco. A partir do momento que você define através desse teste, você vai saber em que fase ele está com o olho seco. Se é um olho seco mais avançado, severo ou não, para você orientar a terapia adequada. E como é feito o tratamento? O tratamento ele pode cursar. De início, o mais básico são com lágrimas artificiais, são os colírios que todos nós conhecemos. Mas a gente pode ter, além disso, orientação preventiva no ambiente de trabalho, na exposição à luz ou no medicamento que ele esteja utilizando. Na mulher, até o anticoncepcional, ele pode levar à alteração do filme lacrimal. Então, às vezes cursa, às vezes a interrupção de medicação já é o tratamento. Mas a gente tem hoje gel, colírio, lágrimas artificiais bastante de última geração que vão dar um conforto para o dia a dia e para o trabalho desse paciente. Lisete é professora da UFLA e há um ano descobriu que era portadora da síndrome do olho seco. O médico constatou, a síndrome do olho seco, mas eu tenho o olho irritado já há um bom tempo, que talvez já tenha sido um sintoma, para a síndrome. Segundo a professora universitária, o clima seco é o grande vilão para quem sofre com a doença. No inverno seco, como nós temos aqui na região, o olho fica mais irritado. E a senhora utiliza medicamentos, não é isso? Utilizo. Então, a indicação é para um colírio líquido 4 vezes ao dia, mais um gel que é passado antes de dormir. Todo cuidado é pouco. De acordo com o médico, se não for tratada, a doença pode trazer consequências graves para a saúde ocular. Uma delas é a perda da visão. Nos casos mais severos de olho seco, a gente tem, principalmente naqueles pacientes com reumatismo, eles podem ter um olho seco mais severo, que eles começam a ter infecções nos olhos de repetição. Eles podem até desenvolver uma úlcera nesse paciente de olho seco severo, e essa úlcera levar a uma infecção que fatalmente ele vai perder o olho. Então, o olho seco, ele não é uma coisa tão simples. Então, deve ser orientado, às vezes com um segmento multiprofissional,
às vezes com o reumatologista, o oftalmologista, o clínico geral, até mesmo o cardiologista, para orientar a respeito disso, porque às vezes a pessoa pode usar até incorretamente colírios, que às vezes, em vez de ajudar, estão atrapalhando.